A gente precisa finalizar agora aqui a criação do nosso edifício. Nós já definimos aqui os materiais, a classe de agressividade pela NBR 6118, cobrimentos também. Vamos falar um pouquinho de cargas agora. A gente finaliza o nosso edifício e a gente já traz o nosso arquivo DWG, que está aí para vocês na descrição do vídeo para poder fazer o download. Não se esqueça de fazer o download dos arquivos do curso. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito aqui de TQS Concreto Armado. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá pessoal? E ativar as notificações aí no sininho para que vocês sejam comunicados assim que as aulas forem postadas. Pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui então? Nas aulas passadas nós definimos aqui a criação do edifício, abrimos a NBR 6118, a gente chegou aqui em cobrimento, né, baseado em valores normativos, fizemos uma redução do cobrimento em 5 milímetros, porque estamos trabalhando com concreto com uma classe de agressividade maior, item da norma. Se você colocar aqui 25 MPa e você colocar aqui valores de norma, tudo isso daqui vai subir em 5 milímetros, a gente conversou sobre isso na aula passada, hein? Vamos lá. O que mais agora? Tá vendo? A classe de agressividade já definimos como 2, moderada, cargas. Pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão da NBR 6118. A ideia desse curso gratuito é ser um curso muito bom, excelente, mas a gente não pode aprofundar demais, senão ele fica muito longo. Aprofundar que eu digo, em cálculo manual, tá? Não vou calcular nada à mão aqui. A gente tem um curso que calcula tudo à mão lá na plataforma engenhabim.com. Agora, a norma eu preciso trazer revisão para vocês, porque a gente não está aqui simplesmente aprendendo TQS. A gente está desenvolvendo um projeto, tá? Então vamos lá. Ó. O que diz a NBR 6118? Na NBR 6118, nós temos duas condições de cálculo aqui fundamentais. Estado limite último e estado limite de serviço. São duas combinações ou dois conjuntos de combinações diferentes. Quando eu falo de ELU, eu estou falando de dimensionamento. Então, se eu tenho uma viga, eu vou calcular aquela viga para que não haja ruptura, para que eu tenha ali quase que o esgotamento do aço junto com o concreto, para que eles trabalhem em conjunto, me gere ali uma seção econômica com a menor quantidade, com a menor área de aço possível e com a menor seção possível, desde que isso não venha a ruptura. Ou seja, eu dimensiono para que lá não estourar. Tá? Então eu vou colocar lá, se eu colocar uma carga em uma viga, pensa lá na graduação, uma viguinha biapoiada. Se eu coloco uma carga distribuída ali, em cima dessa viga, de 500 kg por metro linear, o que vai acontecer no dimensionamento? Eu tenho que utilizar as combinações de norma, o estado limite último utiliza combinações, olha só o cálculo das combinações. Por quê? Porque nós temos peso próprio, nós temos cargas permanentes e nós temos também as cargas variáveis, que são as cargas de utilização. Não se esqueça que nessa viga que eu falei para vocês que tem 500 kg por metro linear, também tem uma laje descarregando nela, que tem pessoas utilizando aquele ambiente, que também são valores de norma, de uma outra norma, que a gente também vai chegar lá. Então, a ELU, as combinações ELU, elas dimensionam a viga para poder evitar a sua ruptura, para a gente poder dimensionar. Agora, se eu tenho uma viga de 3 metros, é uma coisa. Se eu tenho uma viga de 15 metros, é outra. Eu vou fazer o dimensionamento em ELU. Se passar, eu ainda tenho que fazer o dimensionamento para as combinações de serviço. Ou seja, essa viga em serviço, tudo bem, ela não vai à ruína. O dimensionamento passou. Mas será que ela vai ter uma flecha, um deslocamento excessivo? Será que ela vai ter uma vibração excessiva? Será que ela vai ter uma abertura de fissuras conforme eu tenho aqui os meus limites impostos pela norma? Isso é trabalhar em serviço, tá? É a viga realmente trabalhando. Eu sei que ela não vai à ruína, porque eu dimensionei com as combinações do estado limite último, mas eu preciso saber se em serviço, se ela vai funcionar. Se eu tiver uma viga lá e o limite de norma é o vão dividido por 250, tá? Se eu tenho uma viga de 2,5 metros, qual que é o limite da flecha? 1 centímetro, divide por 250. Se eu tiver uma viga lá de 500 centímetros, de 5 metros, que ela tem um deslocamento de 15 centímetros, isso vai passar o limite de norma. E essa viga não pode passar, essa viga não vai passar. Ela não pode ser, ela não pode fazer ali
parte do seu projeto, tá? Essa viga ela precisa ser recalculada. O que a gente vai ter que fazer? Alterar a concepção da estrutura, talvez aumentar a altura da viga, não porque ela não passou no dimensionamento em ELU, mas porque ela não atende às condições de serviço. E tem que atender as duas condições, as combinações do estado limite último e do estado limite de serviço. E o que essas combinações fazem, pessoal? Elas vão combinar as cargas que nós temos no projeto. Peso próprio, carga permanente e carga variável, tá? Então, fazendo isso, o que nós temos aqui? Para cada uma dessas combinações, percebam que nós temos um monte de letrinhas esquisitas aqui, que são os nossos coeficientes, tá? Então, aqui nós temos tabelas na norma, que nós temos aqui coeficientes de ponderação e nós temos também outros coeficientes aqui que são relacionados a essas combinações, né? Há também aqui as cargas permanentes e também as cargas variáveis. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse psi aqui, o 0, o 1 e o 2. E olha só que interessante. Por que eu tenho que conhecer a norma? A norma está falando o seguinte, ó, valores do coeficiente da tabela 11.2, ó, coeficientes de ponderação das ações do estado limite último. Carga de utilização de edificação. Se eu tenho locais em que não há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas, eu utilizo esses coeficientes aqui. Se eu tiver, por exemplo, locais em que há predominância de pessoas, de equipamento, de pesos, de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de elevada concentração de pessoas. Ou seja, são condições diferentes, né? A nossa edificação, que é uma obra residencial unifamiliar, ela está mais perto disso ou disso? Disso daqui. Tem mais. Bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens. Está vendo que esses coeficientes vão aumentando? Ou seja, essas combinações também levam em consideração coeficientes que vão corrigir esses valores aqui. Então eu não posso calcular uma obra residencial comum, que é o caso da nossa, que vai ter cozinha, vai ter banheiro, vai ter dormitório, com uma que tem biblioteca, oficina, que tem aqui predominância de peso de equipamentos, tá? Sei lá, uma fábrica, né, que tem equipamentos ali em tempo prolongado. E olha só o que acontece, os coeficientes têm valores diferentes. Se eu não mudar isso aqui no software de cálculo, eu vou calcular errado. Onde que eu faço isso no TQS? Ó, eu tenho aqui em cargas verticais, aqui eu tenho os meus coeficientes ponderadores de carga permanente, que já estão iguais ao que a gente tem aqui nessa tabela, mas essa daqui o TQS não sabe, porque você é o projetista, você que tem que informar a ele qual que é aqui o tipo da sua edificação. Como que você faz isso? Clica aqui em avançado, ó, cargas verticais, avançado. E aqui, tá vendo? Olha só que interessante, pessoal. Se eu deixasse assim, ele ia utilizar 08, 07 e 06. O que ia acontecer aqui? É como se eu estivesse dimensionando biblioteca, arquivo, oficina e garagem. Eu até acho bacana que a TQS deixe dessa forma, porque é o correto deixar, tá? Porque está indo a favor da segurança. Está a favor da segurança. Mas eu sei, como projetista e como engenheiro, que não é isso, porque eu estudei a norma. Então eu tenho que vir aqui e atribuir os coeficientes corretos, tá? Eu também não vou superdimensionar o meu projeto, mas eu tenho que informar o sistema que eu estou fazendo. Softwares de cálculo são calculadoras. Eles vão processar e vão calcular a entrada que nós damos para eles aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai dar entrada de valores, seja digitando aqui mesmo ou escolhendo, ou seja modelando uma viga, uma laje, um pilar ou uma fundação. Depois a gente vai utilizar a calculadora para poder processar essa estrutura e trazer resultados para a gente. E os resultados, eles vêm do quê? Através dos dados de entrada que nós damos. Então, quer dizer, aqui o protagonista sempre tem que ser o engenheiro. Software é ferramenta. Software não desenvolve projeto. Projetista desenvolve projetos utilizando softwares. É basicamente isso. Então, tá vendo? Ó, só aqui, pessoal, eu já livrei a minha estrutura de um superdimensionamento. Muita gente não conhece isso daqui, não faz isso daqui, vem aqui, coloca aqui e vai entregar projetos mais caros aos clientes. Projetos que a execução vai ficar bem mais cara. Vai gastar mais concreto, vai gastar mais aço principalmente, e não é isso que a gente quer. Tá certo? Vamos lá. Só para finalizar essa aula aqui, ó, eu já vou clicar aqui para poder
finalizar aqui o nosso edifício, vento eu ainda não vou utilizar, mas eu vou calcular vento nessa estrutura sim. Não tem nenhum item da norma que fale que estruturas de pequeno porte a gente não precisa calcular vento, e eu vou calcular, mas ainda não é o momento. Tá? Eu quero lançar a minha estrutura e depois a gente volta aqui para poder verificar vento. Ó. O que eu vou fazer? Tá vendo que eu tenho vento aqui em todas essas direções aqui? Eu tenho aqui em 0, 180 e 90, 270. Eu vou apagar esses casos de vento, porque eu não quero calcular vento ainda. Vem aqui, dou um OK. Vamos voltar lá no TQS, né? O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o nosso edifício criado. Já criamos o nosso edifício aqui no TQS. O que a gente precisa agora? De uma referência da arquitetura para poder fazer o lançamento da nossa estrutura, só que isso a gente vai fazer a partir da próxima aula. Não se esqueçam de curtir, comentar e principalmente se inscrevam no canal e ativem as notificações. Um grande abraço e até a próxima aula.